Bom, então, conforme eu tinha dito, né, a palavra imune de fato vai ficar reservada, a palavra infectada vai ficar reservada a quem não é imune, e em geral a gente vai utilizar a palavra a expressão exposta ao vírus no lugar. Muito bem. Então vamos lá, tá? Vamos coletar esses números aqui e colocá-los num diagrama. Então, vamos iniciar aqui a variação de presença 0,1. Questão 1. Então, para resolver essa questão 1, vamos montar aqui aquele diagrama que começa com uma pessoa vacinada. Daí a pessoa vacinada ela pode ficar imune, e, portanto não desenvolve o vírus, ou ela pode ainda continuar não imune, e portanto desenvolve a COVID caso exposta ao vírus. E aqui, bom, se ela ficar não imune, então exposta ao vírus, aliás, vamos colocar vacinada e exposta ao vírus. Então, de novo, né? Conforme vimos, o adequado é dizer exposta ao vírus e não infectada, porque só quem vai ser infectado será quem não é imune. Então, se a pessoa for não imune, então existem aquelas probabilidades de como é que era? De não precisar de assistência médica. Então, não precisar de assistência médica. Tem aquela possibilidade também de precisar de assistência médica. Porém, sem internação. E daí, o que acontece? A gente tinha colocado uma terceira possibilidade, que corresponderia a... como é que era? Precisar ser internado, ou precisar de internação, né? Então, vamos colocar internação ou morte. Quer dizer, uma assistência médica para um caso mais grave. Então, essas eram as possibilidades que a gente tinha estabelecido.
Eu coloquei essa última em vermelho porque, conforme se tinha dos dados obtidos para a Coronavac, a probabilidade aqui seria 0% de internação ou morte. Então, na prática, né, quando a gente tem um galho cuja probabilidade é zero, a gente não escreve o galho. Então, de fato, a gente não necessita de escrever esse dado, porque já fica implícito, né, dos dois aqui acima, que não vai ter internação ou morte. Se o galho tiver 0%. Mas eu vou escrever só para ter uma informação a mais explicitada. E agora sim, as probabilidades. A gente tinha aqui a probabilidade de 50,3%. Acho que era isso, ou 50,38%, eu acho, né? 50,38% de se tornar imune, portanto, não desenvolver a Covid, né? E a probabilidade de que era, portanto, complementar, né, 49,62% disso, de não se tornar imune mesmo vacinada. Deixa eu mudar essa cor aqui. E o que mais? A gente tinha também a probabilidade aqui de não precisar de assistência médica, caso vacinada, exposta ao vírus e não se torne imune com a vacina. Então, aqui é a probabilidade, pelos dados da reportagem seria de 78%. E por fim aqui, a probabilidade de precisar de assistência médica, porém sem internação, 22%. Então, aqui está a nossa árvore de probabilidades, com todas as informações necessárias para a gente poder resolver a primeira questão. Então vamos relembrar aqui a primeira questão. A gente deve resolver qual é a probabilidade de que nenhum deles precise de assistência médica, caso ambos sejam expostos ao vírus. Então tem um casal aqui de funcionários da área de saúde que foram vacinados. Vamos então fazer a árvore de possibilidades para... ou melhor, antes disso, vamos calcular aquela probabilidade, vou chamar aqui de P. Então vamos chamar de P probabilidade de uma pessoa vacinada e exposta ao vírus, né, e posteriormente exposta ao vírus, ao coronavírus, não precisar de assistência médica. Então, P é a probabilidade de uma pessoa vacinada e exposta ao novo coronavírus não precisar de assistência médica. Então, conforme a gente já tinha realizado na aula passada, esse número P é exatamente que a gente tínhamos identificado duas possibilidades para a pessoa não precisar de assistência médica. A primeira possibilidade seria imune. Se ela se torna imune, e portanto a probabilidade aqui vai ser 50,38%, naturalmente ela não vai precisar de assistência médica.
Porém, existe uma outra possibilidade na qual ela não precisa de assistência médica, que é ela não se tornar imune, mas mesmo assim não precisar de assistência médica. E essa outra possibilidade, ela corresponde a esses dois ramos, esses dois galhos em sequência. E a probabilidade disso, quando você tem galhos em sequência, é o produto. Então, lembra, né? Quando você tem possibilidades separadas, você soma as probabilidades. Quando você tem possibilidades em sequência, significa que as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo e você deve fazer o produto. Quer dizer, aqui, quais são os dois fatos nessa sequência de galhos aqui? Quais são os dois fatos? Não imunizado, quer dizer, não se tornou imune, e não precisar de da assistência médica, de assistência médica. Então, a gente vai multiplicar 49,62% por 78%. E obter, então, 50,38% mais 49,62% multiplicado por 78%. Daí a gente recorre a uma planilha. Acho que tinha dado... Alguém lembra quanto que deu? Era 89, acho que era 0,8%, né? Bom, então não vou recalcular. Então esse é o número que a gente vai utilizar agora para poder resolver essa primeira questão. Então vamos criar agora uma nova árvore de possibilidades que vai codificar todas as possibilidades para o casal. Então vamos colocar primeiro possibilidades para, digamos, funcionário 1. Depois, possibilidades para funcionário 2. Então, o que está sob análise, né? É a questão se... O que está sob análise é se o funcionário ou a pessoa vai precisar ou não de assistência médica. Então, a primeira pessoa, o primeiro funcionário, né, vai poder, ou ele pode precisar, então vamos colocar aqui, precisar ou não de assistência médica. Estou representando por mais, significa que ele precisou de assistência médica, e por menos, significa que ele não precisou de assistência médica. Novamente, se o primeiro funcionário precisou, se o primeiro funcionário, a primeira pessoa precisou de assistência médica, o segundo pode precisar ou não. Depois a gente vai incluir as probabilidades. Se o primeiro funcionário não precisou de assistência médica, ainda assim, o segundo funcionário pode precisar ou não. Então, aqui a gente tem a árvore com todas as possibilidades. Observe que eu ainda não coloquei as probabilidades, embora talvez vocês já saibam nessa altura quais são. Então, as possibilidades aqui obtidas são: quando a gente faz a sequência mais, significa que os dois necessitaram de assistência médica. Quando a gente faz a sequência mais menos, significa que o primeiro precisou, mas o segundo não. Quando a gente faz a sequência menos mais, significa que o primeiro precisou de assistência médica, mas o segundo não. O primeiro não precisou, mas o segundo precisou. Quando a gente faz a sequência menos, ambos não precisaram. O primeiro não precisou e o segundo também não precisou de assistência médica. Cada uma dessas possibilidades vai ter uma probabilidade. Como a gente vai determinar? Aí entra aquele outro número. Qual é a probabilidade de não precisar de assistência médica? Exatamente
aquele número que a gente acabou de calcular, os 89,08%. Então, vamos utilizá-lo aqui. Então, para o primeiro funcionário, a probabilidade de não precisar de assistência médica é de 89,08%. E, portanto, a probabilidade de ele precisar de assistência médica vai ser 100% menos isso, né, o complementar, que é 10,92%. Exatamente. Da mesma maneira, para o segundo funcionário, vamos utilizar os mesmos números. 10,92% de probabilidade de precisar de assistência médica e 89,08% de probabilidade de não precisar. E agora, assim, quando você faz uma sequência aqui de acontecimentos, o primeiro funcionário não precisou e o segundo funcionário também não precisou, você vai realizar o produto. Então, a probabilidade de acontecer o caso mais, né, que seria o primeiro precisou e o segundo precisou, né? Mais, então vai ser o produto, 10,92 vezes 10,92. Então, vamos colocar aqui. Então, aqui seria mais, menos, menos, mais e menos. Então, para o caso mais, a probabilidade é igual a 10. Vou colocar tudo aqui em porcentagem. Então, aqui igual 0,1092, bom, vezes 0,1092. Que dá aproximadamente 1,19%. Aqui a probabilidade vai ser igual, bom, 10,92, né? Então é 0,1092 que multiplica 0,8908. 9,72%. E agora vai dar o mesmo, né? Que seria 0,8908 que multiplica 0,1092, porcentagem 9,73%. E por fim, o que a gente quer é esse cara aqui, que é igual 0,8908 multiplicado por 0,8908, aproximadamente 79,35%. Então, a probabilidade, neste caso, que aproximadamente 79,35%. Melhor, eu não coloquei, né? Deixa eu colocar. Então, aqui a gente obteve os números aproximados, né? 1,19 9,73 e 79,35%. Então, obtemos esses valores e a resposta é 79,35%. Dúvidas, perguntas, tudo entendido? Eu coloquei um símbolo aqui de aproximadamente igual, porque possivelmente esse aqui deve ser uma aproximação.